Boa noite. Ele já me apresentou, mas eu me apresento novamente. Meu nome é Márcia Virgina, eu faço pós-graduação de Recursos Humanos aqui na faculdade. E para mim é uma alegria apresentar um trabalho como esse, porque eu gosto disso. Isso também faz parte do meu trabalho no dia a dia. Então eu tenho paixão pelo que eu faço. E paixão é o que nos move quando a gente trabalha, porque você tem que trabalhar. O trabalho para você, como diz o tema da minha apresentação, é um fardo ou é um prazer? Quando ele se torna fardo, você tem que repensar. Agora, quando você faz o que gosta, quando você se dedica àquilo que você acredita, ele deixa de ser um fardo e passa a compor o lado do prazer da sua vida, da satisfação. Eu tenho aqui algumas citações, então eu começo por La Fontaine, quando ele fala da cigarra e da formiga. Todos aqui devem conhecer bem essa historinha. A dona cigarra só queria cantarolar o dia todo e a dona formiga carregava o seu alimento incansavelmente para a sua toca, para se alimentar quando o tempo frio viesse e ela não tivesse recursos. Então ela se abastecia daquele alimento que ela sabia que seria necessário para poder descansar no inverno. E a dona cigarra não se preocupou com isso. Então muitos de nós também às vezes deixamos de nos preocupar e fazemos como a cigarra. Só que lá na frente, a dona cigarra vai bater na porta da dona formiga e ela não quer ajudar. Outra citação que eu tenho aqui bastante interessante é a de Peter Drucker. Vocês devem conhecer também, é um teórico da administração. E ele diz que os planos, eles só são boas intenções, a menos que sejam depois seguidos de muito trabalho. Então, você pode ter um monte de planos. Se você não arregaçar as mangas, se você não executá-los, se você não colocá-los em prática, eles só serão boas intenções. Anthony Robbins, um ator, ele diz que as pessoas costumam dizer que ele tem sorte. Ele diz, engraçado, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. O que é isso? Se não dedicação ao trabalho. Significado. Se nós formos procurar também, como já fizeram aqui anteriormente, um sinônimo no dicionário, nós encontramos lá várias coisas. Obra, tarefa, profissão, vários significados para a palavra trabalho. Mas, na verdade, o significado que o trabalho tem é o significado que ele tem para a sua própria vida, para a minha própria vida. E se ele fosse ruim, se o trabalho fosse de todo ruim, sempre ruim, como que ele geraria em nós alguma satisfação? Então, se ele gera satisfação e prazer, é porque ele tem o lado bom, que é o lado de quem faz aquilo que gosta e acredita. Aí você também ouve aquilo, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar para ser alguém. E quem não trabalha não é ninguém? É? Mas não. Quem não trabalha, quem não está atualmente executando alguma atividade, está pelo menos atento aos seus planos, àquilo que ele vai executar, que vai deixar de ser a boa intenção que Peter Drucker fala, para se tornar em um trabalho, em uma atitude. Então, na verdade, nós estamos sempre trabalhando em alguma coisa. Os tipos de trabalho. A gente poderia citar aí da história 1 zilhão de exemplos de tipos de trabalho. Eu escolhi alguns aqui para topificar na apresentação, começando pelos trabalhos de Hércules. Então, foram 12 trabalhos de Hércules incansáveis e impossíveis de serem realizados por homens mortais da época na mitologia grega. Depois, eu posso citar o trabalho de Noé. Alguns aqui conhecem, acredito que a maioria, que a Arca de Noé foi construída porque foi idealizada por Deus, o Criador, que
quando ele estava descontente com a humanidade. E pelo seu descontentamento, ele iria mandar um dilúvio sobre a terra, ia exterminar toda a humanidade. E encontrou um homem justo. Esse homem era Noé. Então Noé foi designado para construir uma arca. Deus deu para ele lá todas as medidas da arca. Alguém sabe quanto tempo Noé levou para construir essa arca? Alguém se arrisca? Mais de 100 anos. Ele levou mais de 100 anos para construir essa arca. Então vocês imaginem, né? Acreditou no plano de Deus, que as pessoas zombavam dele na época, mas ele se dedicou àquele trabalho porque ele sabia que aquele trabalho seria a salvação dele, da família e de toda a espécie. Porque também era a determinação que ele salvasse um casal de cada espécie para colocar na arca. E Noé tinha, sabe quantos anos quando ele começou a fazer a arca? 500 anos. Ou seja, quando a arca foi construída e o dilúvio veio à terra, Noé tinha exatos 600 anos. Hoje nós, aos 40 anos, me incluo, lógico, aos 40 anos, já encontramos barreiras de trabalho, porque chegamos numa idade que já não serve mais para essa ou para aquela atividade. Mas antigamente as pessoas viviam muito, né? Tinham uma expectativa de vida muito grande. Mas hoje nós somos barrados aí pela nossa idade. Aí eu tenho também, como podemos chamar como primeira citação sobre trabalho, como um peso. Então, como que começou esse significado de trabalho como um peso? Começou lá mesmo na criação. Adão, Eva, viviam no paraíso, só que eles descumpriram uma regra que não poderia ser descumprida. E foram expulsos do paraíso. E quando eles foram expulsos do paraíso, para Adão, Deus disse o seguinte: do teu suor comerás o teu pão. Trabalharia. A Eva, ele disse: com dores darás à luz filhos. E nem a serpente escapou, porque ele falou para a serpente: você rastejará e pó comerás todos os dias da sua existência. Então essa é a primeira citação que nós temos lá atrás como trabalho como um peso. Só que nós também temos a contrapartida do peso. Adão trabalharia, mas teria o sustento, a recompensa. Eva teria dores, mas teria a recompensa da maternidade, que é uma coisa maravilhosa. Eu que sou mãe, digo isso de boca cheia. E a serpente também. Ela viveria rastejando, mas continuaria vivendo a vida dela como serpente. Então, para todos esses castigos, entre aspas, haveria a recompensa depois do trabalho imposto. Depois nós tem até, se eu cantar essa vinhetinha aí, quem não conhece, né?